Bom dia. Vou conversar hoje com a Edi. Como é que vocês estão? Feliz Ano Novo para todos. Hoje, essa semana, dá vontade de falar Feliz Ano Novo todos os dias, né? Tudo bom, Edi? Tudo bem? Já apareceu por aqui. Tudo bom, Verônica Zanuzzi? Milton Blaser, quanto tempo? Aim Razel. Marina Rodrigues, tudo bom, Marina? Feliz Ano Novo. Como foi de virada? E a João Alberto, bom dia. Estou aqui no meu retiro de férias, mas já fazendo algumas lives. Semana que vem retomamos aí a atividade, força total. Opa! E vamos lá, Edi, você quer mandar uma solicitação para a gente começar a nossa conversa? Thaís Pequena, bom dia. Estamos aqui fazendo essa semana ao meio-dia e alguns horários às 11. Conversa aí com as pessoas que estão participando do curso e para conhecê-las melhor, ouvir um pouquinho da experiência aí delas no curso. E deixa eu ver aqui se eu consigo trazer aí de... Invite to join. Não consigo trazer o... tá aqui, invite. Acho que agora foi, de ver se você consegue. Jorge, tudo bom? Logo mais falaremos com o Jorge. Edi. Oi, João. Tudo Tudo bom? bem? Tudo e Tá me você? ouvindo bem? E você, me ouve bem? Estou ouvindo, sim. Oi. Que prazer poder falar com você. O Que prazer legal. é meu. E o Edi, acho que para o pessoal aqui que está acompanhando, a gente faz essa semana aí ao meio-dia, todos os dias ao meio-dia, e alguns horários às 11, porque tinha muita gente aí para a gente encaixar na agenda, e essa conversa com os colegas aí que estão participando do curso. E acho que essas conversas são interessantes aí, primeiramente, porque a gente tem uma oportunidade aí de falar um pouco mais espontaneamente, sem a estrutura aí do curso, que é super corrida. E acho que, em segundo lugar, é uma oportunidade de, né, uma vez que a gente conhece melhor essas pessoas, quando eu estou facilitando aí os debates do curso, eu sei qual que é a visão de mundo, sei mais ou menos um pouquinho de cada um para poder cruzar essas conversas aí de uma forma mais construtiva. E acho que, em terceiro, essa semana a gente está com um monte de gente aí que está se inscrevendo para participar da Semana do Olhar Contemporâneo, que a gente abre na próxima segunda. E aí, conhecendo um pouquinho quem já participa, é uma forma aí das pessoas saberem um pouquinho mais como é que funciona. Ah, E Edi, só vamos... posso falar de início, participem. Tá gostando? Oi, João, desculpa, cortou sua voz. Nossa, eu estou gostando muito. Pena que eu não posso participar ao vivo, porque eu dou aula nesse horário. Eu consegui participar de uma aula, que daí tinha acabado o meu curso, aí eu participei e aí estava entrando a turma nova, que eu sou da turma 4. Aí naquela aula que eu participei, era a primeira aula da turma 5. Eu até ia falar para o pessoal, oi, vocês não me conhecem, mas eu já conheço vocês. Mas daí tinha gente nova, eu falei, aí eu fiquei meio tímida, eu falei, eu não vou tumultuar, né? Mas, nossa, eu estou gostando muito porque eu dou aula de História da Arte. Então, eu me apego muito, né, à arte até o século XX e não, ainda não montei até chegar na arte contemporânea. E como eu estou sempre preparando a aula, né, regendo a aula, vamos dizer assim, a hora que eu vi, né, que eu te achei, né, no Instagram, porque eu sigo muita coisa de arte. E aí você apareceu uma vez, duas, três, falei, bom, já não é coincidência. Tá, tá aí um chamado, né? E eu falei, puxa, que legal, porque agora, né, eu vou mudar de papel, né? Eu vou, então, eu assisto algumas aulas, mas são muito dentro do perfil que eu faço, né?
e a sua aula é sensacional. E quando eu vi, eu falei, nossa, como que ele vai fazer isso? É um método totalmente diferente. E que, assim, tem muita proximidade do que eu fiz, mas eu trabalhei por mais de 30 anos como professora em escolas, né? E eu dava aula para adolescentes. Então, a minha trajetória foi um pouco assim. Eu fiz faculdade de artes plásticas na ECA e eu fui para lá com aquela visão, né, saindo do interior, que eu sou de São José dos Campos, com aquela visão poética da arte. Aí, quando a época que eu peguei, a década de 1980, a boa parte dos professores, né, seguia ali a linha da arte conceitual. Então, você imagina como é que foi, né? Um choque para mim, né? Um grande desafio. E depois ali, né, eu já sabia que eu queria trabalhar com educação enquanto eu estava fazendo a faculdade. E depois que eu me formei, eu passei assim, eu dei aula para todas as idades que você imaginar. Eu dei aula para educação infantil, eu dei aula para faculdade, né, para alunos de faculdade, mas eu me identifiquei muito com os adolescentes. E eu fiquei a maior parte, né, dessa minha vida aí de magistério, de sala de aula, com adolescentes. E foi maravilhoso. Eu adorei, eu fiz de tudo um pouco com eles, né? E a gente montava, montava intervenção, interferência, instalação, e fizemos trabalhos assim maravilhosos que eu tenho boas lembranças. É, eu estou falando aqui porque eu vejo que sempre você pede para alguém contar a trajetória, desculpa aí, se É você quiser. interessante saber qual que é o olhar assim da pessoa. E eu ia te perguntar, né, com esse histórico de dar aula aí por 30 anos, de dar aula de história de arte, né? De alguma forma a gente está num nicho assim, no mesmo nicho, mas com histórias bem diferentes assim. Quando você recebeu a chamada, o que te fez assim se inscrever? Porque você já Então, é porque quando eu estava na escola, né, trabalhando com adolescentes, o meu trabalho era muito prático. Então, tanto, né, quando eu comecei a fazer seu curso, eu depois de um tempo, porque eu estava muito assim, quando apareceu, quando durante a pandemia, o que que aconteceu? Bom, eu me aposentei aí de sala de aula e eu tinha um sonho antigo de montar um curso de História da Arte, porque eu fiz vários cursos de História da Arte, né? E eu tinha esse desejo, eu tinha um tanto de material pronto, e, e então, quando na pandemia, eu ia começar o curso presencial. Aí veio a pandemia, puxei agora, né? Como é que eu vou fazer? E no fim foi ótimo, porque daí eu fui pesquisar, né, essas plataformas aí para dar aula online e acabei conhecendo gente de vários lugares, sendo que presencialmente só ia ter a possibilidade de conhecer as pessoas aqui da minha cidade, né? E, e aí eu já estou, né, dando esse curso há 2 anos e fiz 3 módulos, conheci várias pessoas. Só que aí eu falei, poxa vida, estou sempre eu falando. As pessoas, por mais que eu as deixe à vontade, elas ficam muito tímidas, né? Em fazer uma ou outra, lógico, né? Que as pessoas também se colocam. Mas quando eu vi a sua chamada, eu falei, eu vou me inscrever aí, né? Nessas 3 aulas. Aí eu já fiquei encantada. Eu falei, puxa, parece que eu já conheço ele faz tempo. E aí, quando você falou qual ia ser a sua metodologia, eu falei, gente, isso é incrível, porque eu não estou conseguindo fazer isso online, eu conseguia em sala de aula. E depois eu até te conto das aulas que você deu, situações que me vinham na memória, a minha vivência com os alunos, né? E até interferia na minha leitura da obra que você estava mostrando do artista. Por exemplo, né, quando
você apresenta ali do Picho, do Cripta de Jean, e aí tinham aquelas, ao invés de você mostrar, né, o Picho na rua, na cidade, tinha ali aquelas várias folhinhas de sulfite. Eu achava que era um projeto, porque eu trabalhei muito com projeto. Ah, estou sem sua voz, João. Foi na Bienal aquelas folhinhas. Isso. E aí eu falei, nossa, quando eu bati o olho, você pediu para ler a imagem, né? Aí eu falei, nossa, são projetos, porque eu falava para os alunos que eles tinham que fazer um projeto antes de fazer o trabalho, né? A gente tinha um desafio, né, para iniciar a aula. Esse desafio podia ser uma aula teórica, podia ser uma foto, podia ser uma notícia que tinha acontecido no dia anterior, podia ser uma poesia. Então, e depois a gente discutia, né, a ideia, fazia o projeto, e depois então vinha toda a parte de elaboração. Depois então tinha a concretização do trabalho, e depois a gente colocava os trabalhos todos, né, para fazer uma avaliação. Os alunos olhavam o trabalho um do outro e comentavam. Então, a gente sempre fez um trabalho assim. Então, quando eu vi aquele painel da Bienal, eu falei, nossa, são os projetos, depois que eu vi que não era, né? Mas aí eu falei, puxa, é minha vivência interferindo, né, na leitura da obra. Na primeira aula da semana do Olhar Contemporâneo, eu falo sobre relevância. Como é que era para você essa questão da relevância como professora de História da Arte? Você consegue me ouvir ou está cortando? Eu estou ouvindo, estou tentando lembrar como que foi essa. É que, olha, João, eu estou assim. Como eu não consigo assistir às aulas, né? Eu espero 48 horas, né? E aí, quando chegou na penúltima aula, é, eu vi que você, no WhatsApp, tinha ali que tinha mais uma, mais uma. Olha, eu maratonei. Eu fiquei uns 2 dias assistindo aula. A Nossa, minha mente está assim, tanta informação, e eu quero rever todas as aulas quando acabar o curso, porque tem muita informação, né? E para mim, assim, o que foi relevante foi nesse momento que eu estou, que eu não estou como eu estava em sala de aula, que tinha a parte prática, que eu participava do processo do aluno, até a concretização do trabalho, depois a roda de conversa, que eu acabei vendo também aquele trabalho da Fabiana Faleiros, em que as mulheres estão numa roda com as almofadas. Eu falei, olha eu aí com os meus alunos na roda, discutindo o trabalho, vendo como foi o processo de cada um. Só que agora a vivência é outra, né? Porque eu estou comandando. Então, estou sentindo. Aí, quando eu vi sua fala, o que foi relevante para mim? Foi assim: dar a vez para o outro falar, né? E daí eu falei, mas como que ele faz isso? E, e aí você faz de uma maneira maravilhosa, né? Porque tem um respeito pela visão de cada um. E uma coisa que você consegue, que eu acho que eu não ia conseguir. Você fala assim, deu seu 1 minuto, parou. Então, isso é difícil. o tempo é uma. Eu lembro sempre as pessoas para me ajudarem, né? Para eu não estar sempre no papel de cortar o outro, assim, né? Mas é uma das limitações que a gente tem é o tempo, e se a gente quer que todo mundo participe, tem essa limitação, né? E eu ia te perguntar, você falou no Cripta de Jean, você falou na Fabiana Faleiros, alguma outra obra que tenha te marcado? Bom, na verdade, assim, todos os artistas me marcaram muito, mas é lógico que da obra de cada um, né, ali das que você apresentou, algumas falam mais, né?
Então, por exemplo, do Cripta de Jean, me pegou essa obra porque eu fiquei pensando que era um projeto. E aí eu achei tão bonito, e alguém no curso falou assim, parece que está tudo criptografado, eu não consigo ler, isso me incomoda. Mas daí, na hora que eu vi aquele painel, eu falei assim, nossa, parece uma partitura, eu não sei ler partitura. Aí eu falei, nossa, tem uma música ali que eu não sei ler, mas que está me sensibilizando. E eu falei, aqui como está organizado, está bom para mim, né? E parece uma música que eu não sei a melodia, porque eu não sei ler. E aí eu falei, puxa, é isso que eu também não sei ler quando está na cidade, porque parece que machuca a cidade, mas é uma comunicação. E assim como eu não leio partitura, eu não soube ler. E aí a aula me sensibilizou. E quando também eu vi ali dentro do prédio da Bienal, né, o picho eu falei, nossa, parece assim, sabe quando você vê aquela nuvem assim, ou de pássaros ou de insetos? Aí eu falei, nossa, né? E eu fui nessa Bienal, nossa, eu sou antiga, eu vou em Bienal desde a década de 1980, né? Mas aí quando eu vi a foto, que é diferente do que você está no prédio, pareceu assim, essa lufada que vem de fora e penetra, né? Aí eu falei, puxa, penetrou, né? Travou? Acho que deu uma... Eu posso tentar em... Deixa eu tentar aqui num outro ambiente. Não, eu acho que eu que travei Ah, a minha você que imagem. Não sei. Você conseguiu ouvir o último que eu falei? consegui. Você Ah, estava falando da tá. Bienal. Isso. E daí, da Fabiana Faleiros, essa parte aí, acho que está travando. E do Zengbo, como uma planta pode ser política, né? O que pegou muito para mim foi aquela parte do elevador, né? Porque primeiro não estava entendendo naquela imagem que era um elevador. E depois, conforme você foi explicando e como que foi todo o processo até aquela planta ser colocada ali, mas aí veio para mim, assim, eu tenho muitas referências, né? Assim, de tanto ficar estudando. Eu, a Ilma Aficlinte fazia no século, né, no começo do século XX, um trabalho com as plantas. E é uma artista sueca que não é muito conhecida e tem um trabalho espiritualizado maravilhoso. E ela, durante a Primeira Guerra, ela se isolou e ela na Escandinávia e ela ficou estudando as plantas, mas não estudando só no desenho, que já era algo que ela fazia desde a formação artística dela. Ela ficou estudando qual era a característica de cada planta, de cada flor e como o ser humano podia se relacionar e quais sensações ele poderia obter por meio dessa relação com as plantas. Nossa. Então, isso é tão bonito, mas é tão bonito, e a hora que ela transforma esse estudo em desenho e gráfico, é, é maravilhoso. Ela é a primeira artista abstrata, né? Ela fez antes do Kandinsky, né? Descobriu-se há pouco tempo, Ela teve porque uma individual na Pinacoteca recentemente, né? é, foi maravilhosa. Eu fui 2 vezes, eu fiquei ali. Até ontem tinha uma das participantes do curso estava falando de longevidade, né? Sim. E a Ilma Ficlint tem uma série de trabalhos que se chama As 10 Maiores. E é tão bonito, tão lindo, porque quando chega ela vem da infância, adolescência, fase adulta e velhice, né? E, e na última fase da vida, o fundo é rosa e as imagens estão em simetria, mostrando ali, né,
o momento de equilíbrio. Então, é muito linda a obra da Hilma, ela é muito, sensibiliza demais. E eu fiquei meio em transe assim, enquanto eu preparava a minha aula sobre a Hilma, porque é muito forte, as imagens são fortes e é um trabalho ainda a ser muito, muito estudado, porque está muita coisa em sueco, então ainda tem que traduzir para o inglês, as pessoas que estão estudando, né? E, então, é bem bonito. Então, ali, quando eu vi a obra do Zengbo, me remeteu à obra da Ilma, e ali tinha uma postura muito política, né, uma questão ambiental e tudo mais que ele coloca, e a dela era uma questão mais assim poética e da relação das plantas com o humano, né? Então, é bonito ver assim, passando o tempo, como que os diferentes artistas, a relação deles com a natureza, né? É, eu gosto, às vezes, de pensar a história como espiral, né? Não como linear. Né? Essa Exatamente. temática, a planta, Uhum. obra dela e depois o contexto muda, né, o estado de a consciência, né, da planetária muda, ou enfim, o estado, né, de produção de conhecimento, né, da humanidade como um todo muda, tudo isso, e aí o mesmo assunto é revisitado de uma outra forma. Falando nisso, João, eu fiquei pensando, né? Você estava falando daqueles coletivos e, e como que a postura deles, né? E como que a arte, qual que é a importância da arte, como que a arte pode ser um instrumento de mudança. E aí, né, durante toda a arte, os artistas, assim, era o que os expressionistas alemães acreditavam, né? Eles acreditavam que, por meio da arte, eles iam promover uma mudança social, cultural. O grupo do Kandinsky lá, né, o Cavaleiro Azul, eles tinham total fé na arte como um instrumento de mudança social, que por consequência ia ser cultural, econômica, enfim. Então é tão bonito ver que durante essa crença dos artistas de que a arte não está aí só para encantar, ela está para incomodar, né? E quando as pessoas ficam pensando, arte contemporânea, não entendo, é uma, vamos entender, né? Vem para esse curso que você vai entender tudo. E depois a gente é muito ingênuo de achar que quando a gente está de frente para uma obra que já está consagrada em museu, a gente já entendeu tudo. Eu já gostava do Kandinsky, não tinha entendido nada, né? Porque ele me arrebatou pelo que ele queria, né? Que a cor e a forma te sensibilizassem e você entrasse ali num estado poético de total conexão com a obra dele. E eu, de verdade, assim, a primeira vez que tive a chance de ficar de frente para uma obra dele, eu paralisei, não dei espaço para mais ninguém naquela sala, que eu falei, nossa, eu tenho que sair. Mas eu entrei em transe mesmo. Mas depois fui estudar tanto a obra dele, falei, gente, eu não tinha. Eu cheguei no ponto que ele queria, mas de verdade, meu Deus, a obra do Kandinsky tem todo o folclore russo, tem toda a relação que ele teve com a tia dele, tem o xamanismo. Eu olhava ali um cavaleiro na obra do Kandinsky, né? O cavalo, o cavaleiro, que bonito. Nada, é o xamã aí da área terrena para espiritual. Ele, Então, ele escrevia muito bem, né? sim, Né? e bem denso, né? Textos densos, né? E a relação com a música, né? Onde ele falava que ele pintava como quem faz música, né? Que a figuração era como a letra, né? E a abstração era como a rítmica, como a coisas que a gente não consegue colocar em figuras, né? Eu acho assim, quando a gente olha a obra do Kandinsky, né? É aquela certeza, né? De que a mente, né? Não entendeu o que a alma já foi lá visitar, né? Eu acho que é isso, né? Às vezes você ouve uma música e começa a chorar, você fala, mas nem nunca ouvi essa música, por que que eu estou chorando? Porque a sua alma já entendeu o que, que aquela música está dizendo, né? Sim, E, e a obra do Kandinsky é assim.
E aí depois também eu estava montando a aula do Clint, né? E aí tem aquele friso que ele fez, que eles fizeram uma exposição para o Beethoven. E, e aí a pessoa vai lá, né? Vai para Viena, entra naquela sala lá que está o friso do Beethoven, falando, tem umas pessoas nuas, um cavaleiro, depois tem umas figuras muito estranhas, né? E depois tem um casal se abraçando, que bonito. Gente, aquilo ali, né? Se você entra, você não estuda a obra do Clint, você resume nisso aí. Aí você vai estudar, você vê que ele tinha ali aquela crença de que só por meio da arte era possível entrar num apaziguamento, né? Numa harmonia do humano com o mundo que ele vive. E aquele casal simboliza isso. E aquele coro, né, tá cantando ali a ode à alegria. Então eu falo, o meu sonho agora é ir para Viena, ficar na frente daquela obra e ficar ouvindo, né? Então é muita informação, né? Eu ia te perguntar como é que você está trazendo isso para a sua prática, assim, ou se está, se não está, né, do que o que eu estou apresentando no curso, você está trazendo isso um pouco, está impactando sua prática de alguma forma, ou você continua Não, da mesma então, forma? aí o que que aconteceu, né? Eu estava acabando uma turma, um módulo, e eu aí fui assim, quando acabou o módulo, estava assistindo a única aula que eu conseguia assistir ao vivo, né? E daí eu falei, bom, agora o que que vai acontecer? Eu tenho que pegar isso que eu estou aprendendo com o João e tentar trazer, né, para minha aula, né? Para minha aula de história da arte, para minha aula que é online, que é teórica. E aí agora é o meu desafio, João, como que eu vou fazer isso, entendeu? E por meio da leitura de imagens e então, mas assim o que eu queria, né, que as pessoas entendessem e que eu estou vendo muito no seu curso é assim, quando a gente acha que o que já está sedimentado, estabelecido, aceito, então aquilo ali já está dentro do museu, já está codificado, eu já entendo. Por isso que eu estava falando da obra do Clint. Não, se você não estudou, você vai passar por aquilo lá, achar até uma parte bonita, outra não, mas você não entendeu nada. E a arte contemporânea, sim, você tem que ir procurar as informações para você poder entender. Né? Ela está cheia de informações. E o que é incrível do seu curso? A gente não está falando só de arte, né? A gente fala de tudo ali, né? E as pessoas que estão participando do curso são maravilhosas, as contribuições são incríveis. Eu já eu tenho algumas assim que parece para mim que elas já são velhas conhecidas, né? E já fico esperando o que elas vão falar, como elas vão comentar. Agora, o que é incrível, eu conheço muita gente, mas, João, a sua empatia é alguma coisa que eu nunca vi na minha vida. Acho que é um pouco de sobrevivência, assim, entre várias culturas, né? Acho que quando você migra, né? Eu, né, fui morar em Paris e até que, né, de um certo ponto circulei bastante, por outro não circulei nada, né? Porque eu circulei, né, entre, sobretudo ali, algumas coisas na Ásia, mas sobretudo Europa e Estados Unidos, né? E Brasil, né? E, mas quando você muda de culturas, você tem que começar, né, a abandonar a sua e entender, né? Você chega na primeira vez que eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, você olha e fala, nossa, tudo é feito de um jeito diferente que é o nosso, né? E ali adolescente, você olha, a maçaneta do carro é diferente, a roda do rua, o sinal, você pode virar à direita quando antes você não podia virar à direita, toda aquela aí você sai de dentro de si, né, da sua visão do mundo, da sua e para, né, é um exercício de alteridade, é um exercício de escuta, né, é um exercício de deslocamento para entender um outro paradigma, outra perspectiva. Aí quando isso acontece de novo, acho que essa questão de viajar, né, e aí quando isso acontece de novo e eu peguei, né, fui morar na França, né? Aí você fala, nossa, e agora se os americanos achavam que era o centro do mundo, os franceses também acham que são o centro do mundo.
Então, não é só, né, a narrativa brasileira, é a narrativa americana. E aí chega uma hora você começa a ver que é uma pluralidade de narrativas, que é uma pluralidade de perspectivas e que, né, não tem um certo e errado, ou se tem esse certo e errado não é o que a gente imaginava. E aí isso acaba acontecendo com a religião, né? Você vai conversando com pessoas de diferentes religiões, né? Então eu, né, frequentei bastante ali, né, religiões, né, enfim, judaísmo, um pouco de cristianismo, e de repente eu tô com um cliente meio estranho em Londres e tudo, ele me leva né, eu fui na casa dele e aí ele vai uma casa grande, né? Quando chega lá no fundo ele fala: eu confio muito em você e eu queria te explicar por que eu odeio os judeus, né? E deixa eu te mostrar os homens bombas aqui que eu tô admirando, tô pesquisando, né? Então é uma coisa que você vai vendo coisas que você sabe que existe pelas notícias, mas você não vê um depoimento em primeira mão. E aí eles vêm com né, coisas que são absurdas, mas que para o cara é completamente lógico. E aí, né, então eu fico tentando ouvir tudo, e às vezes com julgamento, às vezes sem julgamento, às vezes avaliando, e aí acho que gera no que vocês veem no curso, né? Eu estou curioso tentando ver o que é né, aí você sai daquela situação e eu encontro os judeus religiosos né, e o pessoal fala: João, você não vai tolerar uma rotina tão religiosa. Então eu falo: nossa, mas é uma experiência tão surreal, por que eu não vou tolerar, né? Então aí eu fico muito... Então você vai vendo que tem uma pluralidade de narrativas, de visões de mundo, de intensidades, né, de uma gradação passional, assim, né? Às vezes é mais passional, às vezes é menos, às vezes mais negociável, às vezes é menos negociável. E morando em Londres, e acho que muito tempo, e tendo que vender arte para pessoas, né? Quando você vai vender arte para o muçulmano, é completamente diferente você vender arte, né, às vezes para uma pessoa, né, que não tem, alguma observação religiosa, assim, a começar pelos horários que você pode chegar ou não, como eles integram. Eu lembro de chegar assim, eles tipo me integram com a família porque eles estavam num ambiente familiar, né? Às vezes você vai vender arte para um ocidental, ele é quase que uma reunião de negócios, né? Então né, acho que trabalhar, né, numa posição assim de negociação de arte, 12 anos em Londres, onde o mundo inteiro, né, festas de aniversário que eu fiz, onde você olhava, às vezes festas grandes, de 200 pessoas para cima, às vezes festas pequenas, de 10, 15 pessoas, você olha, entre 10, 15 pessoas, você tem 10 nacionalidades. E cada uma tem uma visão de mundo diferente. Então, quando a gente está nesse grupo né, e vem faixas etárias diferentes, né, cada um vem de uma parte do Brasil, cada um tem uma história, né, você fica muito poroso, assim, né, você fica muito sensível à história de cada um. Acho que vem um pouco daí, assim, essa empatia. Alguns autores falam em dupla cidadania, né, quando você consegue ter a sua cidadania, a sua identidade, e ao mesmo tempo trabalhar para conseguir entrar na identidade do outro. É interessante que vocês estão observando isso, vem de muita... É um pouco a história que eu conto lá na primeira aula da Semana do Olhar Contemporâneo. Mas, João, tem tanta gente que viaja, que tem tantas experiências, mas não se propõe a ter essa abertura. A maneira que você... até pelo grupo, você viu ontem, antes de ontem, como as meninas perceberam sua sensibilidade, né, a questão racial, né, as discriminações raciais, você faz isso muito bem. Depois dessa aula do Picho, a maneira que você colocou, de como você conviveu com eles, como você entendeu, é sensacional, é muito bonito, porque assim, tem muitas pessoas com muitas vivências que viajaram muito, mas essa abertura, né, se colocar no lugar do outro da maneira que você se coloca, para mim é bem inédito, assim, sensibiliza demais. Por isso que, embora eu não né, tenha tido a chance de participar ao vivo das aulas, eu quis te mandar aquela mensagem aquela vez para te dar um feedback, né? E falar que eu sempre ficava muito
tocada nas aulas, né? Eu me emocionava muito, as aulas me emocionam muito, né? E agora, né, você colocou aquela... Numa semana tinham 4 encontros que eu fiquei maratonando. Depois, na hora que eu acabei o curso, eu falei, agora eu vou maratonar. O seu diário reflexivo, Ah, sim. eu fiquei parando a gravação e anotando tudo. Porque É. ali tem um roteiro muito legal, João, que eu não sei se você vai compartilhar, vai transformar aquilo num texto. Se quiser, eu já até fiz. Eu, tipo, se eu não parar para Manda, eu dou uma olhada. Nossa, eu achei muito bom, porque uma das questões que você colocou ali, que você estava com uma pessoa, e ela falou assim, eu não leio o título da obra, eu tento... E eu costumo fazer isso também, porque eu acho que o título já direciona, né, a É. interpretação. Acho que o artista trabalha muito para... E aí, dependendo de onde você olha, né, o Pollock, na década de 50, ele colocava um A, um B, né, era realmente uma coisa de... Né, já o Damien Hirst coloca um título que é quase uma frase, né? Então, depende do que o artista está querendo, mas o artista trabalha muito para desenvolver esses signos, né, que vão, de alguma forma, ser gatilhos para a fruição, né? E fazer com que, de fato, eles sejam gatilhos, né, para uma fruição. Sim, Então, a sim. gente pega e corre para um atalho, a gente está, né, desperdiçando essa oportunidade de vivenciar esses gatilhos e essa fruição. E é aí que acontece a obra, né? Então, eu gosto, eu fico muito curioso, né? E até como Marchand e tudo, né? Ver quem que é o dono daquela obra, quando é que ela foi feita, onde que ela foi exposta, as informações que estão aí na etiqueta, né? Mas eu tento conter a tentação imediatista e, pelo menos por 1 minuto, 30 segundos, dependendo do meu interesse, às vezes mais, para me relacionar com aquela obra. E você comentou também que estava com uma pessoa e que estava, né, passando assim pela exposição de uma maneira, né, mais rápida. E você falou, mas se você fosse comprar, qual seria? Aí ela falou, opa, vamos voltar e ver tudo de novo, né? É, Então, também tem isso, né? Como que você entra numa exposição, né? Que predisposição te levou até ali? Quanto tem de interesse só para cumprir ou para... Então, aí eu achei interessante quando você colocou, né, um questionamento, a postura dela mudou. E é, eu falei, puxa, isso é uma maneira bacana, né, de provocar o olhar para ir para uma exposição. Não necessariamente essa pergunta, né, mas que pergunta fazer para instigar o interesse dentro daquele espaço expositivo, né? se a gente não desenvolve um estímulo para transformar aquela experiência em algo, né, ativo, né, em algo proativo, ela, ela entra a gente não absorve ali, né, ela entra num registro meio passivo. Assim, né? Então, eu sempre, pelo menos quando algo me interessa, né, isso é muito comum assim com a leitura, né? Se a gente não cria uma, uma ferramenta ali, né, um formato de relação com o livro, a maioria das pessoas termina o livro e você fala, me conta sobre o que você leu. Isso acontece comigo regularmente, se eu não trabalho essa leitura de outra forma, né? E uma dos exercícios assim que eu faço às vezes é transformar o título do capítulo numa pergunta. Então você tem um determinado título do capítulo, você só, né, coloca um porquê, um como, alguma coisa assim, uma interrogação depois, e aí você tenta ler o capítulo como se fosse responder aquele título. E aquilo já te gera uma outra relação com o conteúdo, né? Então eu percebo às vezes, né, se eu não faço algum tipo de estratégia assim, eu leio e depois a pessoa fala o que você leu, e aí você fala 1 minuto, 2 minutos, depois de ler, né, 12 horas, 200 páginas, 250 páginas, você consegue falar 1 minuto sobre aquilo, tem alguma coisa errada, né? Então, nas exposições é a mesma coisa. Às vezes a pessoa passa uma Bienal inteira e ela comenta, gostei da cor daquilo ali, que divertido aquilo ali, aquilo eu nunca compraria, e fica nisso. Agora, quando você chega e fala, né, eu fiz isso
Eu fiz isso, acho que umas 2 semanas atrás, nem estou lembrando a ocasião, né? Mas eu falo, olha, eu estou aqui em nome de um fundo de arte suíço e eu estou nominado aí para escolher uma obra dessa exposição. Qual que você... E aí eu transfiro. Aliás, eu fiz isso anteontem. Eu estou na Bahia, fui visitar o ateliê de um artista com um amigo muito inteligente, assim, mas né, não é uma pessoa, um profissional das artes e tal. E aí, para conhecer a inteligência dele, né, como é que ele associa, como é que ele observa, como é que analisa as coisas, que eu estava intrigado, até mais do que né, em qualquer... Eu estava curioso para saber como é que a cabeça dele funcionava naquela situação. E aí eu falei para ele, né, aqui, se você fosse né, me recomendar, decidir para mim que obra um fundo com ele, ele falou aquela. E é curioso, aí eu falei, por quê? Aí ele foi desenvolver o racional, adorei ver o racional dele. E, aí enriquece a forma como eu mesmo vejo, né? Sim. E as perguntas que você, a maneira que você montou é sensacional, né? As perguntas, elas são muito instigantes e depois a troca, né, de visões entre os participantes do curso também, até as primeiras aulas, acho que as 3 primeiras aulas, como eu assisto gravado, né, eu assisti assim, né, punha ali, sentava na frente do computador. Aí, quando chegou a quarta aula, eu falei assim, não, eu não vou ouvir, eu vou parar, ver o que eu penso, porque a partir do momento que a primeira pessoa falou, você já fica direcionado, né? Depois vem a outra e dá uma visão completamente diferente. Eu parava a gravação, aí ficava pensando, o que eu responderia se eu tivesse ao vivo, né? E mas as perguntas são incríveis. E aí, quando eu falei assim, bom, agora eu vou dar conta, né? Dessa maneira, essa estratégia que o João montou, como que eu poderia aplicar, né, para tirar o centro de mim, né? Aí você vem com aquela aula que agora é toda diferente, João. Agora mudou tudo de novo. Nem deu para sedimentar a primeira, agora você já veio com outra. Ah, você fala desse segundo projeto O da década segundo de 2000? projeto, eu estava na maratona lá, né, de ver. Não, e aí, essa aula do Cripta Djan gerou um auê ali no WhatsApp, né? E aí eu falei, cara, agora eu só vou conseguir ver daqui 48 horas. Esse grupo está me deixando super curiosa. Aula O grupo é muito, muito entusiasmado, né? Muito bom. tá um grupo muito feliz, assim, muito interessante. E a aula da Renata Lucas você não assistiu, então? Assistir? Ah, então você viu esse método É, novo. então, por isso que eu estou dizendo, a hora que eu estou dando conta desse monte de questões que você coloca, que já me desacomodou total, tá? É ótimo, né? Porque dá aquela vontade de movimento, de mudança. Aí, quando eu fui assistir essa aula da Renata Luca, eu falei, pô, João, calma, eu ainda estou dando conta do outro curso, né? Que a gente, né? A minha turma está na mais da metade agora, né, do curso. É interessante que você tem o olhar de quem pratica, né? Então, o consumo desse conteúdo, das coisas que eu faço, vem com toda a bagagem de quem está analisando né, a pedagogia ou analisando, né? Você tem um monte de referências aí, de experiências profissionais. Então, é engraçado. É Eu, porque as estratégias são muito eficazes. Dá para perceber pela devolutiva, né? é, Que a estratégia funcionou bem. E até achei legal na aula da Renata Luca você dá o espaço, aquela aula é justamente um ensaio, né? Para ver se e uma das pessoas falou que o que me incomoda um pouco, assim, que na verdade aquela leitura do texto só de uma parte, eu fico, e o resto, será que eu estou entendendo tudo? Acho que eu não entendi. Aí quando você falou, não, mas é para isso mesmo, né?
a intenção é essa, causar esse desconforto com o texto. Angustiada, né? Tinha algumas pessoas angustiadas, assim, né? Quando você tem essa angústia, você conecta o conteúdo com a energia mesmo da pessoa, né? Com a curiosidade, né? Em vez de ser uma coisa que entra na memória, né? No HD da pessoa, entra na memória RAM, né? Ela passa, entra no operacional, né? Porque gera uma angústia, conecta com a emoção, né? Senão o conhecimento, a relação com a informação fica só intelectual, racional, né? A gente tem que conectar com o coração. E a hora que você respondeu, aí quando ela falou, eu falei, ai, ela falou que me angustiei. Quando você respondeu, eu falei, não, tudo dele é pensado, tudo é muito bem elaborado. E aí eu fiquei assim, será que ele existe mesmo? Ô, João, você está virando, sabe o que? Onipresente. Ontem eu estava montando minha aula aqui, aí eu deixo, eu estava com não sei quantas janelas abertas, porque eu estava pesquisando 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu estou montando a aula do Chagall e aí tem toda essa questão, né, que ele era judeu, a religião é muito forte, então gera muita pesquisa, enfim. E eu coloco uma musiquinha ali no YouTube para eu ficar ouvindo, né? Aí estou eu lá escrevendo, daqui a pouco vem sua voz. Eu falei, gente do céu, eu estou ouvindo o João, o que será que está acontecendo? Aí, no meio da música, tinha essa propaganda do curso, né? Daí eu falei, está parecendo aquele filme do Woody Allen, que onde ele ia tinha a imagem da mãe. Acho que a equipe de divulgação, assim, a equipe que está me apoiando aí, acho que eles compraram muito eles perceberam que não é só um projeto, assim, né, de comercial, um projeto de negócio mas que tem um propósito, assim, que tem uma missão educacional, que tem uma missão cidadã, que tem uma missão cultural, assim, eu acho que eles sacaram isso muito lá no começo, né? Eles foram apresentados para mim por uma das pessoas que fazia o curso, que era muito inteligente, e uma jornalista que falava, né, que pela arte ela tinha um contato com os acontecimentos, às vezes muito mais genuíno, muito mais verdadeiro do que pelas notícias. Então, que para ela, como jornalista, era fundamental fazer o curso. E acho que ela chegou a fazer 5, 6 vezes assim as mesmas aulas. Ela ficou super interessada e apresentou essa equipe que agora está cuidando da minha divulgação. E essa equipe, acho que eles gostaram no começo e aos poucos foram sacando que realmente era, né, tinham vários aspectos, assim, além de ser um curso, que tinha um aspecto de escala, um aspecto cidadão, um aspecto, enfim, né, de formação cultural. E realmente vestiram a camisa. Assim, então eles trabalham dia e noite, final de semana, feriado, né? E aí dá esse resultado. Acho que quando as pessoas trabalham né, por prazer e por convicção e porque abraçam o propósito, tudo, a gente vai vendo por isso que está assim, as pessoas estão falando que eu liguei para falar com uma pessoa na Ilhabela outro dia e falou, agora eu entendo o que você faz, eu vi o seu anúncio do seu curso e tal. Então tá tendo um alcance muito bacana e eu acho que é mérito assim né, de ter uma equipe que está realmente alinhada. Assim. Mas o mérito, né, João? É, lógico, a divulgação é super importante, mas né, esse curso é sensacional. Eu acho que é quase impossível a pessoa assistir as 3 aulas e depois não entrar, né, e fazer. É, uma das pessoas que me impactou bastante quando eu li que, né, faleceu ano passado é a Bell Hooks. Né, e a Bell Hooks fala muito né, da importância da educação, da importância E eu li alguns artigos dela e ela fala na importância de formar uma comunidade pedagógica, né? Ela fala na importância de você... E uma coisa que ela me marcou também, que eu acho que ela fala do papel da pessoa que não vem da educação fazendo um projeto de educação, né? Porque eu não fiz uma
uma faculdade de pedagogia, né? Minha faculdade foi de História da Arte, né? Eu não fiz um mestrado em pedagogia, né? Eu escolhi num mestrado de liderança cultural fazer uma pesquisa de educação, né? Esse curso é o resultado de uma pesquisa de mestrado. E a Bell Hooks, que é considerada uma inovadora, ali, é muito valorizada pela contribuição dela na educação, ela fala que quando você vem de fora da educação, você entra sem vícios, né? Você entra livre. Então, acho que se eu tivesse numa instituição, né? Se eu fosse um professor de uma instituição, ou do Estado, ou de uma escola, ou de uma faculdade, de alguma forma eu tenho que seguir aquela pauta, aquele currículo, aquela metodologia que a instituição adota. O fato de ser independente me permite falar, não, peraí, acho que eu quero fazer um pouquinho mais desse jeito. Nossa, peraí, né, eu acho que eu posso misturar aqui, né, Bell Hooks com... Né, então eu fiz essas perguntas de abertura, foram muito assim de um lugar de tentar entender de onde o artista vem, e acho que uma das formas de tentar entender de onde o artista vem né, que eu expliquei uma vez numa palestra que eu dei no Morumbi, é você tratar um pouco a produção deles, o discurso deles, né, como se fosse uma resposta. E se isso fosse uma resposta, qual que seria a pergunta que eles se fizeram no começo que gerou aquela resposta? E aí eu vou fazendo, que é um outro assunto que eu estava conversando aqui com um amigo, que é a questão da autoavaliação, né? Eu vou fazendo um exercício assim meio de autoavaliação, porque essa avaliação externa já está meio datada, né? Acho que essa capacidade de autoavaliar é interessante. Autoavaliação, se essa pergunta é eficiente ou não. Então, se essa pergunta ela dá conta de toda a evolução do artista, ela me parece mais eficiente. E aí o time vem me ajudar, né? Eu tenho algumas pessoas bacanas que estão me ajudando com a pesquisa. Às vezes eles vêm com uma sugestão de pergunta, com alguma coisa, e eu falo, olha, mas essa pergunta que vocês estão sugerindo ajudam a gente ver como resposta os primeiros 10 anos a produção desse artista. Mas nos segundos 10 anos essa pergunta não dá conta. Então a gente tem que reformular essa pergunta. E aí a gente vai brincando com isso até a gente ter uma pergunta. Às vezes não, às vezes eu acho que tem uma pauta específica, acho que a questão da guerra de classes, né? O picho pode ser olhado por vários ângulos, mas eu acho que a questão da guerra de classes é uma coisa que tem que ser debatida no Brasil, né? Então às vezes eu pego um recorte específico, não me preocupo com a abrangência, né, de realmente dar conta 360 do que o artista faz, mas em pegar um recorte que ajude. O trabalho da Fabiana Faleiros é muito mais amplo do que a questão do feminino, né? Mas esse recorte do feminino ajuda a gente a debater algo que precisa ser debatido, né, numa sociedade ali, patriarcal, em transformação, né, com questões de homofobia, com questões de violência doméstica. E mesmo porque, né, fazendo esse recorte já gera tantos debates, né? Então, às vezes, é uma estratégia boa, porque, de repente, se quer abranger muito, não se aprofunda tanto no debate que se propôs, né? Fica muito cortado. Tem muito estudo também sobre formular perguntas, é uma coisa complexa, né? Quando você quer fazer direito, eu li muitos artigos assim sobre isso, porque a gente tem e perguntas que ajudem a gente a examinar a vida, né? Então, porque a gente tem o método socrático, né? Que o Sócrates tem aquela frase famosa, né? A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então eu tem um pouquinho do método socrático, só que o método socrático não necessariamente é relevante para o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Então você tem versões, né, ao longo da história que vão evoluindo, né, das reflexões ali sobre o método socrático. Meu orientador de mestrado era um cara interessante, que ele tinha tanto um papel na ONU, na Ásia, como era um cara que acho que estava em conselho de banco e tinha uma formação de filosofia grega muito sólida. Então ele conhecia o mundo pragmático, conhecia o terceiro setor, essa visão, né, da ONU, e também tinha uma formação e aí ele foi me dando vários artigos para ler sobre essa evolução, e até certo ponto o método socrático é uma combinação de uma pedagogia com uma filosofia. E a pedagogia me interessava,
a filosofia me interessou inicialmente, até que eu submeti isso para alguns amigos negros que eram muito versados nesse pensamento anticolonial, que falam, pô, João, você vai trazer um negócio lá da Grécia Antiga, assim, por que a gente não pega, né? Nós, num país como que tem 56% de população negra, a gente vai usar um negócio da Grécia Antiga pré-estruturalista. Então, aí eu comecei a ver como é que eu podia aproveitar a pedagogia, né, na versão moderna dela, e atualizar para o contemporâneo, para um conteúdo anticolonial, né, que é boa parte do conteúdo assim, que a gente tem é uma, né, guerra de classes, é uma revisão, assim, né, tem muitas coisas que precisam ser revistas no mundo. Então, temos muito assunto. Muito, muito, muito. Mas, nossa, eu agradeço muito essa oportunidade de... A gente falou dos algoritmos, né, da aula, e que bom que, de alguma maneira, né, o lado bom, né, disso, que Sim, proporcionou, né, muito, esse encontro com você e com as pessoas da turma que são incríveis também, né? sim, E a sua equipe, que é sensacional, né? muito, Também, as muito. pessoas. Foi formando espontaneamente, assim, acho que quando forma espontaneamente tem alguns desafios e tem algumas belezas, assim, né? Eu contei em algumas lives anteriores, né? O encontro com a Com a Thaís, o encontro com Thaís. Uhum. Garete, com a Flaviana, assim, é uma equipe muito diversa e né, criada de uma forma muito diferente aí do que em geral as equipes são criadas, mas que tem funcionado muito bem, assim. Acho que o que a gente consegue fazer assim para o nosso é uma equipe de amigos assim pequena, né? A gente está conseguindo ter uma onipresença aí porque acho que está todo mundo muito empolgado, assim. Edil, eu estou adorando a conversa, eu tenho que conversar com o Jorge agora, que eu marquei a meio-dia. Eu acho que eu Nossa, a gente se estendeu, né? vou desligar um minutinho, assim, uma esticada, e aí daqui a pouco eu volto para conversar com o Jorge. Super agradeço aí sua disponibilidade, seu interesse, seu feedback no projeto. E agradeço aí quem assistiu a gente até agora. Eu vou colocar aí essa live para ficar salva, quem quiser assistir depois. E aí ficamos em contato. Tá ótimo. Não deu tempo de fazer a pergunta, mas fica no ar aí. Eu quero saber do livro. Ah, sim. Sim, o livro está um pouquinho, a gente andou super ocupado, eu escrevi lá para a editora, pedi uns meses a mais, então o livro está um pouquinho parado aí. A gente está tendo muita inscrição, e fora o outro trabalho que eu tenho aí né, com colecionadores e tudo isso, então o livro foi adiado um pouquinho, mas Tá falamos mais. ótimo. Obrigado, Edi, obrigado a todos aí. Eu Logo que daqui. agradeço. E um feliz ano novo. Feliz ano novo para você, para todos. Até mais. Beijo.